Cara, que momento, hein? Que momento, que situação vive a seleção brasileira. Uma data FIFA aí, né? Foram 2 jogos nessa data FIFA, nessa parada aí do futebol no mundo inteiro, com resultados muito preocupantes. E muito mais do que resultados preocupantes, com desempenhos preocupantes. A seleção brasileira fez 2 jogos horríveis. Horríveis. Ontem, então, pelo amor de Deus, uma seleção apática, sem criação, sem finalização. Finalizações, então, o cara tem que ter, muita boa vontade pra falar que a seleção finalizou no jogo. Teve uma bola que foi na trave, numa cobrança de falta, no travessão. Seleção coletivamente mal. Individualmente mal. De vez em quando a gente até consegue um resultado com essa combinação. Aconteceu, por exemplo, lá em Lima. A seleção ganhou do Peru no último minuto. Poderosa a seleção peruana, que até agora só tem 1 ponto nas eliminatórias. Mas o Brasil na estreia goleou a Bolívia. Ah, e aí, cara? O discurso de uma turma aí, tá vendo? Eu cheguei a ouvir de gente aqui, próxima, gente que tá aí toda hora na televisão, comentando, gente conceituada. Eu cheguei a ouvir o seguinte, tá vendo? A nossa derrota na Copa do Mundo pra Croácia foi um acaso. Seleção manteve a base, olha aí, ó. Atropelamos a Bolívia. A Bolívia que não tem 1 ponto conquistado nessas eliminatórias. 4 jogos, 4 derrotas. Brasil perdeu ontem uma invencibilidade de 37 jogos em eliminatórias. Caiu para a 3ª colocação na tabela de classificação. A Argentina vai disparando, já abre 5 pontos de diferença para Uruguai, Brasil e Venezuela, que dividem ali a 2ª colocação, nos critérios de desempate e tal. Uruguai em 2º, Brasil em 3º, Venezuela em 4º. Vejam vocês que essas seleções verdinhas aqui, ó, elas se classificam direto para a Copa do Mundo. A 7ª colocada vai para uma repescagem. Preocupação 0 para se classificar para a Copa do Mundo, tá? 0. Brasil vai se classificar e... Nossa maior preocupação é o desempenho. E me lembra aqui na nossa comunicação interna que o Equador também teria 7, né? Só que o Equador perdeu 3 pontos. Começou as eliminatórias com menos 3. Sobre o Diniz. Eu sei que não é fácil mudar tudo quando você chega na seleção brasileira, ainda mais sem a chancela que um treinador de seleção brasileira normalmente tem. Porque o Diniz já chega questionado. Ah, não tem títulos, nunca ganhou nada. Ele já chega com a sombra do Ancelotti. Então ele já chega, teoricamente, como um técnico tampão. Um interino. Ele chega com questionamentos de muita gente que fala, não pode. Um treinador tá na seleção brasileira e também num clube. E chega também com um questionamento bem justo e que eu sempre tive, que é o tempo que ele precisa para implementar o futebol que ele imagina e que ele quer dos seus times. E eu questionava bastante. Parei quando fui convencido pelo Hernanes de que daria. Uma vez entrevistando o Hernanes no último lance, eu questionei, falei, Hernanes, você já trabalhou com o Diniz? Será que vai dar certo, cara? Um técnico que precisa de tempo, que precisa de uma inteligência futebolística dos seus jogadores
para que eles tenham um entendimento daquilo que ele quer em campo, isso em seleção brasileira vai dar certo? Os caras se reunirem e depois de 2, 3 dias entrarem em campo? E ele me convenceu, ele falou, não, vai dar. Aí é que vai dar mesmo na seleção brasileira, porque os caras são todos diferenciados e tal. Não sei, cara. O Hernanes tinha me feito mudar de ideia, mas eu tô começando a voltar. O Profeta, ele mesmo. Não sei se vai dar certo. Individualmente, a seleção brasileira, meu Deus. Porque o Diniz, eu acho que ele convocou mal. Vários jogadores foram mal convocados. A gente sabe quem eles são. Mas até o que ele convocou bem, os jogadores que ele convocou bem, até esses foram muito mal. Todo mundo convocaria o Marquinhos, o Casemiro, o Vini Júnior. Quase todo mundo convocaria o Neymar. Eu, por exemplo, acho que o Neymar não tinha condição para ser convocado. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O Bruno Guimarães teria sido convocado. Esses caras entregaram muito pouco. Muito pouco. Talvez tenha sido a pior partida do Marquinhos com a camisa da seleção brasileira. Vini Júnior, mal. Casemiro, a gente vai ter que falar sobre isso em breve. Mas eu sei que não é fácil para um treinador chegar chegando e mudar todo mundo. Veja você que lá no Uruguai não é qualquer um que chegou e deixou de convocar o Cavani, o Suárez, é o Bielsa. E o Diniz não é o Bielsa. Eu também não gosto dessa história de falar que empresário convoca a seleção, tá? Acho que a convocação foi do Diniz. Enquanto não me apresentarem alguma prova e tal, eu prefiro seguir acreditando que o Diniz convoca quem ele quiser, o Tite convocava quem ele queria, o Dunga também, enfim. Eu prefiro acreditar nisso. Mas os jogadores entregaram muito pouco. Muito pouco. Uma seleção que claramente não se entendeu em vários momentos, de ocupação de espaço, tudo aquilo que a gente sabe que o Diniz gosta. Diniz mexeu mal, bem mal. Quando o Neymar se machuca e vem o Richarlison, e aí a gente mais uma vez perde o Neymar. Neymar é sempre um capítulo à parte, a gente sabe disso. Ele ainda é o cara da seleção. E pelo que o Diniz falou, vai continuar sendo enquanto ele estiver de pé, conseguindo caminhar, colocar um pé na frente do outro. Ele vai ser convocado, não vai ser substituído. Mas mais uma vez, ele sofre uma contusão. Tomara que não seja séria, mas ao que tudo indica, né, pelo jeito que ele saiu ontem do gramado. Não sei, cara, se não é uma contusão dessas sérias aí para comprometer mais uma temporada do Neymar. E eu não vou entrar aqui nem no mérito, tá? Do atleta Neymar, do que ele faz com a vida dele. É uma escolha dele. A gente sabe, a gente vê como é a vida do Neymar e como é, por exemplo, a vida do Cristiano Ronaldo. Atleta de altíssimo nível, a gente sabe que tem que se cuidar de uma forma diferente, tem que se recuperar de uma forma diferente. E aí cada um é cada um. Ele escolhe ter o estilo de vida dele e o que eu acho que tá errado é a gente depender disso. Porque, mais uma vez, o Neymar parece que vai desfalcar a seleção brasileira e agora, inclusive em 2 jogos bem complicados, né?
Contra a Colômbia lá em Barranquilha e contra a seleção da Argentina. Eu acho que a gente tem que... E agora eu não tô falando nem dessa contusão. Eu tenho falado aqui, acho que a gente tem que parar e pensar. Será mesmo que o Neymar tem que ter cadeira cativa na seleção brasileira? Com o nível de enfrentamento, com o nível de atuação que ele vai ter no futebol da Arábia, ele acaba de ser desprezado pelo futebol europeu. Foi dispensado pelo clube que o contratou para ser o grande cara e que só conseguiu entregar na temporada da pandemia, porque teoricamente ninguém saía de casa, né? E olha que o Neymar não tava mal no jogo não, tá? Perto do que estava acontecendo, perto do desempenho dos jogadores da seleção brasileira, ele estava mais ou menos. Muito abaixo do que a gente sabe. Mas perto dos companheiros, estava até mais ou menos. Mas a gente sabe que ele se apresentou claramente fora de forma. Claramente fora de forma. Aliás, desde a primeira convocação. Ele é convocado pela primeira vez sem ter jogado uma partida oficial na temporada. Ele tinha jogado lá um amistoso pelo PSG ainda. Ele vinha de uma contusão. Jogou pouquíssimos jogos lá na Arábia. Foi chamado de novo. E se machucou. Tomara que não seja nada sério de novo. Tomara. O Brasil ainda precisa do Neymar na seleção? Eu acho que sim. Mas do Neymar intocável e tal, há muito tempo que eu tô falando que não. Situação preocupante, tá? Situação muito preocupante porque o Brasil foi um show de horrores. O Brasil foi um show de horrores e ainda pode piorar. Porque daqui a um mês, o Brasil vai lá no inferno de Barranquilha, é duro jogar lá. Se não tem altitude, tem um caldeirão como adversário do Brasil. É um caldeirão lá em Barranquilha. E depois o Brasil pega a seleção da Argentina, que não toma conhecimento de quem vem pela frente. E com o Messi, muito bem, obrigado.